Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar nesta casa, compartilhando algumas reflexões, algumas leituras. E realmente, como foi falado por Marcelo, esse mês é um mês especial para a gente, apesar do espírita não se prender a datas, né, nem a ritos, mas a gente pode dizer que é importante para relembrar um fato que foi a publicação em 18 de abril de 1857, da primeira edição do Livro dos Espíritos, e que Allan Kardec, como seu codificador, tem a sua importância em todo esse processo de divulgação do Espiritismo. E estudar o Espiritismo, a gente sabe que não é tão simples, exige tempo, dedicação, e o objetivo hoje, com essa conversa, é a gente tentar trazer, nortear e suscitar em vocês o interesse em estudar o Espiritismo através dos princípios gerais que norteiam a prática espírita e a codificação como um todo, mas que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos de forma aprofundada cada um dos temas que eu vou relatar aqui, e que a gente recomenda que aqueles mais interessados e que realmente desejam conhecer profundamente o Espiritismo, que procure fazer um curso e conseguir aprofundar cada um desses temas. Na introdução do Livro dos Espíritos temos realmente uma visão geral da doutrina espírita, e aqui vamos trazer alguns pontos, em torno de 7 pontos principais, que vão nortear então esse nosso estudo pelo caminho da doutrina espírita. O interessante é que essa expressão, esse termo, o Espiritismo, sua expressão mais simples, não foi criada por mim. Allan Kardec, em 1862, ele publicou um opúsculo, um livreto, para tentar facilitar o entendimento daqueles que queriam estudar o Espiritismo, mas queriam conhecer alguma coisa da doutrina e não teria que ler todo o Livro dos Espíritos, então criou esse livro, o Espiritismo na sua expressão mais simples, a sua versão em francês, e na Revista Espírita de 1862, ele explica o porquê dessa obra. É uma obra que é pouco conhecida no meio espírita, mas que a gente sabe que ela extrai essa essência do que seria o Espiritismo. E ele fala na revista que o objetivo desta publicação é dar, num quadro muito sucinto, o histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos, para que se possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza e pela simplicidade do estilo, procuramos pô-lo ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudar a sua propagação. Então, o objetivo, a gente trouxe como esse tema, porque o objetivo hoje da nossa conversa não é, a gente tem os velhos, os mais antigos na doutrina espírita, que a gente sabe que a gente não vai trazer nenhuma novidade. Mas aos novatos, sempre fica aquela dúvida, o que é que o Espiritismo diz sobre Deus? O que é o mundo espiritual? Como é que é essa relação do plano espiritual com o plano físico? Existem esses questionamentos. O que é o progresso moral, o progresso espiritual? O que são os ensinamentos morais dos espíritos superiores? Então, todos esses são princípios que a doutrina espírita ela defende e que hoje vamos aqui trazer à tona para realmente aquelas pessoas que estão chegando no espiritismo ter essa visão geral da doutrina espírita e que esperamos realmente se aprofundem, porque amai-vos e instruí-vos, Então, o interessante dessa publicação também é que ela foi trazida para o Brasil como a primeira publicação traduzida para o português. E Allan Kardec, 2 anos depois, ele vem comentar sobre a publicação que aconteceu no Rio de Janeiro e que ele coloca lá a satisfação dele nessa publicação, dizendo que realmente é uma forma de divulgar a doutrina espírita e foi a primeira publicação em português sobre o espiritismo e por isso tem a sua importância. O conteúdo dessa obra, quem tiver interesse procurar na internet, ela é curta e é interessante a leitura, fala sobre o histórico do espiritismo, o resumo do ensino dos espíritos e as máximas extraídas dos espíritos. Então, a partir de agora, a gente vai entrar realmente nos pontos que norteiam o que é que o espiritismo traz de novo, Às vezes não só de novo, mas algo que vai complementar algumas teorias que nós sabemos, por exemplo, que muitas religiões têm uma visão espiritualista da vida, onde eles aceitam que existe uma vida após a morte, mas o espiritismo vai ter algumas peculiaridades
que vão contribuir, né, para a humanidade, para o seu progresso moral e espiritual. E quais seriam esses princípios? Primeiramente, é a questão de Deus, porque algumas doutrinas seguem uma visão politeísta. O Espiritismo ele reafirma essa visão monoteísta de um Deus único e que existe ele como um criador, como algo superior. O Espiritismo não se coloca como sabedor do que é Deus especificamente, não consegue defini-lo o que é Deus, porque ninguém consegue definir o que é Deus. É algo que está bem acima da nossa capacidade, da nossa inteligência atual neste planeta. Mas o Espiritismo traz os princípios gerais, quais seriam os atributos desse Deus, para nortear uma compreensão e, quem sabe, no futuro a gente consiga realmente entendê-lo de forma mais plena. Então, dentro desses atributos, a eternidade de Deus, muitos falam que nós somos eternos como espíritos, mas não é verdade, nós somos imortais. Os espíritos eles existiram um início, tiveram um início que foi a criação divina e não temos um fim, então nós somos imortais. Mas Deus não, Deus é eterno, porque ele não tem nem início e nem fim. E seria o único ser que teria essa capacidade realmente de ser eterno, já que ele é o criador de tudo, né? Outro ponto importante, outro atributo, é a imutabilidade de Deus. Então, claro que Deus não tem como ter mudanças, porque já que ele foi o princípio criador e ele definiu as suas leis, e essas leis é o que rege tudo que acontece na nossa vida, e quem tiver interesse, já foi passado aqui em várias palestras, as leis morais definidas e que segue todos os princípios que nós conhecemos. Deus é algo que é imaterial, nós não conseguimos definir nem palpá-lo. As doutrinas espiritualistas, algumas, como o catolicismo, a visão evangélica, muitas vezes traz Deus como algo material, até para facilitar a compreensão dos seus fiéis, aquele ser velhinho que está ali olhando para a humanidade, que está julgando, tentando demonstrar de forma antropomórfica, né, como se fosse um ser humano, para tornar compreensível. Mas sabemos que Deus não é esse ser visível, palpável. Mas Hollywood, né, e muitos outros tentaram transferir essa visão de Deus, mas sabemos que Deus é um ser imaterial. Ele é um ser único, como nós falamos, e um ser onipotente, que tem todo o poder realmente. E depois que criou o universo, tem os seus mensageiros, né, do quilate dos espíritos puros, como Jesus, que também são co-criadores de mundos e que colabora com a transformação desses mundos e a evolução. Mas o interessante de tudo isso, que muitos desses atributos, as outras doutrinas também aceitam, mas tem um atributo que realmente é peculiar da doutrina espírita e que nós temos que falar, porque vai nortear toda a nossa vida e vai retirar um pouco de nós a culpa que muitos carregam de praticar algum erro, algum pecado, como é falado por muitas religiões. Mas a principal atributo que podemos falar de Deus é que ele é soberanamente justo e bom. Então, como um pai, não existe aquele pai verdadeiro que ele vai querer algo mal para os seus filhos. Então, Deus não é aquele ser punitivo que a gente vê às vezes no Antigo Testamento, numa época histórica onde era necessário domar as más inclinações, domar as paixões daquela época. Então, naturalmente, foi escrito até pelos profetas, através da mediunidade dos profetas, para tentar conter toda essa visão ainda animalesca, né, que o homem ainda tinha, animalizada. E, na verdade, a gente sabe que com o progresso da humanidade, ficou perceptível, e com o entendimento que a doutrina espírita nos trouxe, que existem leis que regem o porquê de nós estarmos aqui, vamos confirmar que esse Deus realmente ele é um Deus bom, é um Deus justo, que nós muitas vezes sofremos algumas penas, né, ainda nessa vida, porque nós cometemos erros no passado nosso, e vamos entender que existe um encadeamento das nossas vidas, que existe a reencarnação. Então, Deus é tão bom e tão justo que nos permite retornar, mesmo estando errando, repetindo os mesmos erros. E que não é Ele que está nos punindo, na verdade são as nossas próprias escolhas. E a gente tem que tomar claro isso aí e parar de nos culparmos pelos nossos erros, ou culpar Deus
pela nossa vida, pelo nosso sofrimento, pelas nossas aflições. E entender que nós somos responsáveis pela nossa própria vida, e Deus, como um bom Pai, Ele vai oferecer as oportunidades de evolução. E que nós, muitas vezes, escolhemos os caminhos errados, e as consequências vão vir, às vezes, duplicadas, triplicadas, pelos nossos erros serem reiterados, e não conseguimos achar o caminho realmente da luz, o caminho da libertação de todo esse sofrimento. Interessante que a gente pode questionar, né, onde é que a doutrina espírita vai encontrar a resposta capaz de provar a existência de Deus. Então a doutrina espírita ela é muito racionalista, ela busca compreender através de uma fé raciocinada. Então não vamos aqui querer que vocês acreditem que existe Deus por um dogma, mas por um entendimento que, olhando esse planeta aí que a gente vê nessa imagem, olhando a natureza, olhando os efeitos, né, que foram provocados por um ser superior, a nosso corpo humano, nas suas minúcias, incluindo o DNA, as profundezas que a medicina aprofunda e que conhece profundamente, mas a gente vai tendo uma certeza que existe alguém superior, que é o motivo de tudo isso, né? Porque para todo efeito existe uma causa, não existe isso de a gente existir um efeito ali magnífico, belo, e quem foi que criou? Então fica o questionamento. Então a gente consegue ter a certeza que existe esse Deus superior, esse ser que está acima de todos nós, porque existe essa beleza da natureza, a beleza do nosso corpo humano, a beleza de tudo que existe, dos mundos, né, das leis divinas. Então, o primeiro ponto que a doutrina espírita vai trazer e resgatar é a existência desse Deus. E para ele ser soberanamente justo e bom, é preciso que exista leis, exista coisas que vão nortear a nossa vida. E algo que nos diferencia da maioria das religiões, apesar de existirem várias religiões reencarnacionistas, mas o Espiritismo ele vem aceitar e vem defender a existência de um mundo espiritual, de um mundo que está paralelamente ao nosso plano físico. Hoje, quando a gente fala de espírito, muitos, né, se arrepiam, né? Quando você conta algum fenômeno mediúnico, as pessoas ainda não estão habituadas com isso, porque nós ficamos escondidos nesse véu da matéria. Nós terminamos esquecendo que somos espíritos vivenciando uma experiência material e não o inverso. Nós terminamos mergulhados nessas nossas preocupações, no nosso cotidiano e até nos nossos sofrimentos. Mas o Espiritismo vem resgatar que existe um mundo primitivo. Na verdade, o mundo real não é esse mundo que nós vivemos. Quem assistiu aquele filme Matrix consegue ter essa impressão, porque existe um mundo de fantasia, que é o mundo que parece ser real, e existe um mundo verdadeiro que está ali por trás, acompanhando tudo. Então a mesma coisa acontece no nosso dia a dia, e podemos dizer que o mundo espiritual é o mundo original, é o mundo que é eterno. Ele, na verdade, se a gente acontecer a destruição do nosso planeta, vai continuar existindo o mundo espiritual. Então não tem por que a gente ter medo do apocalipse, ou de um momento de transição mais sério no nosso planeta. E isso é interessante, porque aceitando a existência de um plano espiritual, vai trazer muitas consequências para a nossa vida, né? Então a gente muitas vezes demora a aceitar a existência, é necessário às vezes vivenciarmos algumas experiências. Para os médiuns, que são aquelas pessoas dotadas, ostensivos, né, dotadas de algo que realmente consegue perceber isso mais claramente, como se estivesse vivendo nesse plano físico, né, esses seres, mas a gente consegue entender que existe um momento que a gente vai estar no nosso mundo original, nossa pátria original, que é o plano espiritual, e vamos vir para a nossa escola terrena da reencarnação para o nosso aprendizado. É como se fizéssemos uma viagem e assim a gente vem e volta sempre para fazermos os nossos estágios. E dessa forma a gente consegue dizer que o espírito ele vai ter momentos que ele vai viver no plano espiritual por um período que nós chamamos de erraticidade, né? São espíritos errantes, o termo errantes não é de errado, mas de viverem na erraticidade, e eles vão passar por processos, que é a reencarnação, e no caso da primeira encarnação, a própria encarnação. Mas por que existe a reencarnação? Então a reencarnação não é algo novo, o Espiritismo não descobriu a reencarnação, o hinduísmo e várias outras
doutrinas orientais, elas já aceitavam a reencarnação. Inclusive o catolicismo também, até o século III, onde realmente, por uma questão meramente política e de vaidade, foi retirado dos princípios católicos. Mas é algo que é muito presente desde a época dos filósofos antigos. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente pode trazer algumas perguntas que vão responder o porquê existe reencarnação. A gente pode perguntar, dizer assim, não, nós aceitamos que existe uma reencarnação, mas alguém pode dizer, mas por que existe a reencarnação? Para que serve a reencarnação? Você não precisaria só de uma vida para resolver o que você precisa resolver? E aí Kardec faz essa pergunta aos espíritos, e ele pergunta, como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Então, qual é o motivo de nós nos reencarnarmos? É porque nós ainda somos imperfeitos, né? Naturalmente. E os espíritos dizem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Isso com certeza é justiça divina, porque ver uma criança com um câncer grave, sofrendo, que morre ali com 1 ano de idade, é algo que traz para a gente uma dor, né, imensa, e que a gente às vezes transfere isso. Mas se nós entendermos que esse ser é um ser que traz várias encarnações pretéritas, e que somente está continuando, às vezes, uma encarnação anterior de problemas, de escolhas erradas, vamos conseguir nos consolar e entender que é o processo natural da nossa vida humana como encarnados. E que é necessário, muitas vezes, nos depurarmos por um período curto, que pode ser 1 mês, pode ser 1 ano, pode ser 100 anos de uma vida terrena. É falado pela espiritualidade que a cada encarnação, a cada evolução, o tempo que nós passamos na erraticidade é um pouco maior e que nossas vidas terrenas são mais prolongadas. Por isso que se fala que os mundos mais evoluídos você vive muito mais anos do que nós vivemos aqui na Terra, e nós vivemos isso aí na prática, né? A sobrevida mediana das pessoas, a expectativa de vida era de 30 anos, né? Hoje a gente tem pessoas que vivem 80 anos, temos os centenários aí, em número muito maior do que tínhamos há 50 anos, mostrando que estamos realmente evoluindo. Isso é um fato verdadeiro e perceptível. E Kardec continua perguntando aos espíritos, a alma tem, portanto, que passar por muitas existências corporais? Reafirmando, né, a resposta que os espíritos deram anteriormente. Eles falam que sim. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, quem quer aceitar que teve outras vidas e que nasceu num local com dificuldades, com limitações físicas, por erros do passado, quem de nós vai querer aceitar? Não aceitamos nem nessa vida assumirmos nossos próprios erros. Imagine em vidas anteriores. Então esse é o grande problema do ser humano. Ele se ilude achando que não existem vidas anteriores para facilitar ele viver essa vida de erro. Porque imagine, se nós não soubéssemos ou não aceitarmos que existe uma vida futura, com certeza podemos praticar todos os erros, porque estaremos isentos de qualquer punição, de qualquer efeito. E não é verdade. Pela doutrina espírita conseguimos entender que existe consequência para os nossos erros e que temos que pensar a nossa vida como um contínuo de várias existências, né? E que se nós começarmos hoje a modificar o nosso pensamento, seremos pessoas melhores e teremos nas vidas futuras outros desafios menos graves, inclusive, para enfrentar. Então, Kardec continua perguntando, qual é então o objetivo da reencarnação? Os espíritos falam, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, como eu falei para vocês, temos que procurar a justiça divina através desses mecanismos que ele mesmo criou, né, para conseguirmos evoluir. É claro que em outros mundos, talvez a reencarnação seja diferente, não seja como a gente acontece, com a infância às vezes até um pouco prolongada. Mas é necessário nessa vida passarmos pela infância para termos os pais que vão nos cuidar, porque nós somos ainda imperfeitos e quando reencarnamos, esquecemos o passado para dar a oportunidade de reencontrarmos aqueles seres que foram nossos algozes, né, muitas vezes. Então vocês imaginem se a gente conseguiria conviver com aquele que nos assassinou em uma outra vida. É muito difícil, né? Uma pessoa que nos xinga nessa vida, a gente já não consegue olhar na cara dela. Imagine se a gente tivesse certeza que ela tinha nos matado. Mas existem indícios. As pessoas querem, às vezes, vir ao espiritismo e querer saber o que aconteceu na vida passada. O que é que eu fui na vida passada? Eu fui uma pessoa boa? Eu fui um rei? Fui uma rainha?
fui algo, né, especial, fui um filósofo, fui um estudioso, um cientista, a gente pode dizer que você foi o que você é atualmente, porque na verdade a gente esquece boa parte do passado, mas nossas índoles continuam as mesmas. Se temos uma índole má, porque com certeza não fomos pessoas boas no passado. Se hoje queremos às vezes esganar alguém por uma besteira que nos fala, um comentário, um olhar às vezes, né, negativo, a gente com certeza em outras vezes praticamos esses atos ilícitos de verdade, de fato, né? Hoje, pelas condições morais até da sociedade, a evolução e as leis nos restringem a praticar esses mesmos erros, mas na nossa mente continuamos errando. Então a gente tem que começar a evoluir. E para isso, então, existem esses processos naturais. Já comentei, no Espiritismo a gente não chama de morte, porque a morte dá o sentido de fim. Então a gente chama de desencarne, né? Ou desencarnação, que seria esse processo. A gente costuma falar que o desencarne e o reencarne são momentos difíceis para o espírito. Mas se formos entender que vindo para a carne, que é a reencarnação, estaremos vindo para um mundo de provas e expiações, um mundo de sofrimento, um mundo mais denso, um mundo de, às vezes, aprisionamento num corpo físico tão frágil, perceptível nos acidentes de trânsito, quando facilmente as pessoas, né, são realmente dilaceradas, a gente vê que o retorno à pátria espiritual é para ser uma alegria, já que retornamos à nossa origem verdadeira, para o plano espiritual, que é exatamente a nossa origem. Então essa imagem vem mostrar exatamente esses processos, né? Que a gente morre, nasce como bebê, amadurece, envelhece e vai seguindo esses ciclos reencarnatórios. E o interessante é que as pessoas ficam ainda na dúvida: por que é que essa criança de 3 anos consegue tocar um piano magnífico, de forma magnífica? Será que ela precisaria... Até tem professores de música, amigos meus, que comentam, né, esses vídeos que aparecem na internet e diz para a gente que a pessoa precisaria passar 15 anos estudando ininterruptamente, fazendo faculdade de música para conseguir realizar aqueles feitos. E a gente sabe que a reencarnação consegue explicar isso aí, porque nada mais é com a lembrança do passado. A gente, como espírita, às vezes quer dizer que tudo é lembrança do passado. Muitas coisas são dessa vida, esforços individuais, mas algumas coisas a gente percebe, quem está aqui revendo o espiritismo, que em outra vida foi espírita, sabe essa sensação de estar relembrando aqueles conhecimentos que já estão na nossa alma, que já estão na nossa lembrança, na nossa memória imortal. E quando nós, entre um processo de reencarnação e outro, quando a gente desencarna e fica aguardando uma nova reencarnação, como eu já comentei, é o período da erraticidade, onde nós, dependendo do nosso padrão evolutivo, podemos estudar, podemos nos preparar para uma nova encarnação, pelo menos prometer para nós mesmos, né, apesar que a gente muitas vezes não cumpre, né? Alguns de nós foi possível realizar e colaborar com o planejamento reencarnatório para vir uma vida em uma condição de compreensão, de entendimento e com mais possibilidades. E às vezes uma limitação física parece algo negativo, mas é ela que vai realmente ser o pontapé para a nossa evolução, para a nossa superação. Então, existem vários livros, né, que vão relatar esses planejamentos. E é claro, muitas vezes uma mulher com a sua beleza, isso é muito mais desafiador do que você vir com a limitação, às vezes física, para conseguir superar uma vaidade, né? Então a gente sabe que não é fácil nós superarmos, e é preciso que a gente tenha as ferramentas para isso. E muitos de nós escolhemos essas ferramentas, que são às vezes limitações, são condições adversas, que parece ser algo que uma punição divina, mas não é. São escolhas nossas e às vezes de alguns espíritos que são coordenadores para a nossa reencarnação e que favorece essa nossa evolução. O interessante do Espiritismo é que a reencarnação ela vem confirmar a existência de um melhoramento progressivo dos espíritos. Então, outro princípio que a doutrina espírita fala é que a doutrina progressista, uma doutrina que nós não retroagimos, né, na nossa evolução espiritual. Nós estamos aqui para evoluir. Um exemplo, no hinduísmo, eles acreditam em reencarnação, mas eles acreditam que às vezes a gente possa voltar como um animal, por exemplo, mas isso a doutrina espírita não aceita. Ela acredita que nós sempre evoluímos. No máximo, vamos estagnar naquela encarnação que nós perdemos as nossas oportunidades. E isso é perceptível, né, de pessoas que passam, às vezes, uma vida inteira e continuam parada no mesmo local. Então, nosso objetivo de reencarnar é nos melhorarmos.
E aí, por que é preciso melhorar? Quais são os nossos modelos que nós podemos dizer que nós podemos seguir? Porque, como seres humanos, a gente precisa de um modelo. Quem não vê aí no dia a dia as pessoas procurando um herói, né, para salvar o Brasil, né? É um de um lado, é do outro, mas a gente percebe que estão tentando criar pessoas superiores para assumir, às vezes, o leme de algo que está muito ruim. A nossa vida é do mesmo jeito, né? A gente se espelha, às vezes, em pessoas que têm, às vezes, uma condição de socioeconômica, né? De sucesso, às vezes, uma celebridade. Por isso que eles são tão aí falados na mídia e por muitas pessoas que preferem compartilhar algo de uma celebridade do que algo de uma entidade que está praticando bem. Então, mas a gente sabe que na doutrina espírita a gente pode trazer os exemplos dos espíritos superiores. O exemplo de Jesus, que é nosso grande modelo e guia, vem mostrar que existe uma perfeição, né? Não só nos conhecimentos, mas principalmente na sua pureza, na sua proximidade com Deus. Então essa é a nossa meta como espíritos, é conseguir ir galgando, né? Isso passo a passo, né? Não tem como numa única vida a gente conseguir virar uma Madre Teresa de Calcutá, não tem como. A natureza ela não dá saltos, é preciso que seja contínuo, mas não podemos parar. É preciso investir tempo, é preciso investir sacrifícios, né? E muitas vezes a gente não quer fazer isso e terminamos ficando estagnados. Então, quando acontece de nós errarmos, nós muitas vezes vamos seguir o caminho que é o caminho da expiação, que é o caminho às vezes do sofrimento, entre aspas, de uma situação de limitação física ou até moral, de recebermos às vezes uma condição negativa. Ou então podemos também conseguirmos através de uma missão, quando a gente já conseguiu já evoluir um certo nível, que vai ter condições de auxiliar outros espíritos. E a nossa meta maior, na verdade, é a perfeição moral, né? Então a busca maior é a perfeição moral. Nós percebemos no nosso mundo e que existe muita preocupação com a evolução intelectual, com a tecnologia, e nós conseguimos nos últimos 50 anos evoluir tecnologicamente o que não aconteceu em 2000 anos, pelo menos, né? A agricultura evoluiu aí, demorou 2.000 a 3.000 anos para evoluir, né? A revolução industrial demorou 500 anos, e a tecnológica a gente viu aí durou 50 anos e continua ainda progredindo. Mas e o aspecto moral, né? A gente percebe que ainda temos muitas imperfeições. Então o Espiritismo vem resgatar que nós não devemos somente evoluir intelectualmente. Não adianta sermos doutores em Espiritismo se não conseguirmos evoluir moralmente. Então, o grande princípio é a busca da perfeição moral, ou pelo menos a perfectibilidade, já que a perfeição é difícil de ser atingida. E aí a nossa meta é passar por esses estágios aí, que a escala espírita, como Kardec sempre foi muito didático, ele tentou classificar os espíritos, que nada mais são que pessoas, né, que viveram neste planeta, nesse mundo nosso, que estão no plano espiritual, em 3 grandes ordens: espíritos imperfeitos, são realmente aqueles que ainda o mal prevalece, né, em relação à prática do bem; os bons espíritos, que são espíritos que realmente já conseguiram melhorar-se e o bem começa a prevalecer sobre o mal, até a ordem dos espíritos puros, da ordem do Mestre Jesus, que são espíritos que conseguiram realmente se desvencilhar completamente do mal. E cada uma dessas ordens tem os grupos de espíritos com exemplos. Quem tiver interesse pode procurar no Livro dos Espíritos e vão encontrar exatamente essas ordens, com o objetivo de quê? De nós sabermos onde é que nós estamos, né? Será que já estamos como espíritos bons? Com certeza não, senão estaríamos com um mundo já bem mais evoluído, não seria um mundo de expiações e provas. Estamos com certeza em espíritos imperfeitos, buscando aí o nosso pezinho na segunda ordem. E aí, o interessante disso tudo, porque descobrindo que no plano espiritual e também no plano físico, já que somos espíritos encarnados, existem pessoas boas e más, naturalmente, como a gente vê no nosso mundo no dia a dia. Essas pessoas que estão no plano espiritual, elas têm algum contato com quem está aqui neste plano? Então o Espiritismo vem afirmar que sim. E é algo que gera, né, uma preocupação muito grande, mas a gente sabe que vão ter sempre, nessa relação entre os planos, aqueles espíritos maus, ainda com a índole má, e os espíritos bons. Os maus são aqueles que muitas vezes estão nos impelindo a fazer o mal, são aqueles que riem da gente quando a gente continua praticando um erro, né, mostrando que a gente vai ter sempre alguém para nos amparar, né, quando a gente está no caminho correto.
e estamos aqueles também para nos apoiar quando estamos no caminho errado, porque no dia a dia não é assim. A gente sabe quando o pessoal quer ir para a farra, chama quem aí tem afinidade com a farra, né? Então, naturalmente, a gente tem essa afinidade tanto com os bons como com os maus, dependendo do que a gente está praticando, dependendo da nossa evolução moral. Então, os bons espíritos estão aí para nos ajudar também. Então, são eles que vão nos atrair para o bem, sustentar nas nossas provas. Quantas vezes em dificuldades sentimos a presença de algo especial, de algo transcendental do nosso lado, para nos dar coragem, resignação para enfrentar os nossos desafios. Com certeza, cada um de nós teve alguma experiência assim, no momento de prece, numa experiência mediúnica ou algo do tipo, mas a gente sabe que no cotidiano nosso, a gente às vezes é trancado por um carro no trânsito, a primeira vontade é dar um xingamento, né? Querer esganar, porque a gente ainda é muito imperfeito. E do nosso lado vai ter quem? Esses espíritos aí que ainda têm a índole negativa e que vão, assim, nos, muitas vezes, induzir a fazermos ainda aquilo que a gente, às vezes, continua errando. Então, interessante porque muitas pessoas têm medo disso. Então quer dizer que a gente está à mercê desses espíritos? Depende. Se você fizer escolhas erradas, com certeza você vai ficar à mercê desses espíritos. Então, nossa preocupação no espiritismo é ter essa autoconsciência de buscarmos o caminho correto. Nós temos a lei de liberdade, a lei do livre-arbítrio, né? De praticarmos aquilo de acordo com nossas escolhas. Não podemos reclamar se muitas vezes a vida está péssima e continua péssima e vai piorando a cada dia porque continuamos sintonizados com esses espíritos negativos. Mas se a gente começar a fazer as escolhas corretas, com certeza, do nosso lado, vamos conseguir captar aqueles irmãos que estão ali à disposição para nos ajudar e praticamente ficamos surdos, né? Não conseguimos captar. Então o Espiritismo vem dizer que não é motivo de preocupação, mas temos que realmente sintonizar com o bem. E o interessante, como é que acontece então essa relação do plano espiritual com o plano físico? Eles conseguem atuar diretamente no nosso corpo físico? Até seria possível, através de fluidos mais densos. Mas, principalmente, eles conseguem porque existe algo que vai conectar o nosso corpo material com o princípio espiritual, que é o ser realmente inteligente, que chamamos de alma quando está encarnada. E essa estrutura, Allan Kardec denominou perispírito. Ele também, como eu falei, pedagogo, né, tentando explicar o porquê chamou o perispírito, ele trouxe da botânica, dando o exemplo do perisperma, que nas frutas é a parte que faz a ligação da semente com a casca. E a casca seria o corpo físico, e a semente seria a essência, que é o nosso espírito. Então, por isso que chamou o nome de perispírito. Alguns chegam no espiritismo e perguntam, mas coisa difícil, né? A gente chama corpo espiritual, né? Mas não tem problema, o que importa é entender o que é isso, né? Por que a gente, quando vem para o centro espírita, é importante, às vezes a gente toma um passe, a principal eficácia do passe é exatamente nesse corpo sutil, nesse corpo que faz a interligação do espírito com a matéria, com o corpo físico, porque ele é mais sutil. Como é mais sutil, a gente consegue atuar de forma mais intensa. É claro que espíritos do quilate do Mestre Jesus, ele consegue manipular a matéria física de forma mais intensa. A gente vai ver nos milagres do Evangelho como ele consegue, às vezes, refazer um olho, né? Refazer a medula de uma pessoa paralítica. Então, é a capacidade evolutiva dele, moral e espiritual. Mas nós não conseguimos ainda, então ficamos com o nosso passe, onde vai conseguir atuar principalmente no perispírito, que seria esse corpo sutil, que nós conceituamos como esse laço que prende a alma ao corpo, e esse princípio intermediário. Um autor brasileiro chamava de modelo organizador biológico, que faria essa organização para encarnar o espírito. Então, para explicar, nós teríamos o corpo físico e teríamos o espírito, né, nível central. E para fazer essa correlação, o perispírito tem esse papel, e é interessante porque é nele que vai acontecer os principais adoecimentos do nosso corpo físico, porque ele vai fazer essa ponte. Então, se nós passamos por uma emoção, às vezes uma raiva, né, naturalmente vai ficar impregnado no perispírito fluidos negativos relacionados a essa emoção negativa e vai ter uma repercussão no corpo físico. Então a gente vê, além do efeito físico exatamente, por exemplo, uma raiva, você ter o risco de ter um infarto, mas com certeza mecanismos aí não perceptíveis ainda, não compreendidos pela medicina, né, convencional, e que a medicina médico espírita busca
fazer essa correlação e explicar muitos adoecimentos. A prova está na somatização das doenças e através do perispírito a gente consegue realmente perceber que existe essa correlação e é possível realmente a gente adoecer por uma emoção. E é muito frequente, e hoje eu posso falar, eu trabalho na área de acupuntura também, que 95% das doenças tem um componente emocional, muitas vezes como um gatilho ou como algo realmente preponderante no início da doença física, inclusive. Começa com a alteração emocional, energética, que vai repercutir no nosso corpo físico. Então, a existência do perispírito vem dar o suporte para os tratamentos espirituais, para as curas espirituais, e é isso que a gente busca no centro espírita. A cura física ela vem em consequência do nosso merecimento, diversos fatores. A gente não pode assumir uma condição de sermos curandeiros, garantir uma cura física, porque realmente isso não é possível. Nós não temos ainda essa evolução moral para garantir isso aí. E para finalizar, a gente já abordou vários tópicos importantes do Espiritismo, mas para finalizar a gente não poderia deixar de fora o ensinamento moral superior que os espíritos superiores trouxeram na codificação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai conseguir ali entrar nessas minúcias, mas a gente pode dizer que, com certeza, depois que a gente comentou sobre tudo isso, sobre a existência de um plano físico, sobre a existência de uma reencarnação, sobre a existência de um corpo fluídico, com certeza vai ter implicações morais se nós continuarmos errando. Se nós praticarmos coisas erradas, vai ter uma implicação diretamente. Isso aí a gente não pode chegar e dizer assim, não, eu conheço tudo isso, mas da minha vida não mudou nada. Então, quem vem para o Espiritismo e consegue se aprofundar um pouco no estudo da doutrina espírita, vai começar a ter mais responsabilidades. Porque vamos pensar duas vezes antes de praticarmos coisas erradas. Isso é da natureza humana. Então, quem não fizer isso não está usando aquilo que nos diferencia dos animais inferiores, que é a nossa razão. Algo que faz com que a gente pense, raciocine antes de reagir a algo que nos ataque, né? Então, hoje, a gente percebe que as pessoas reagem a tudo, né? Elas levam um murro, devolvem com o mesmo murro, ou até matam o outro, né? Às vezes é assaltado, reage a um assalto, agredindo e matando aquele assaltante, que a gente não sabe o porquê estava fazendo aquele erro. Mas lembrar que a gente termina reagindo demais, e a gente tem que começar a usar a nossa razão e saber buscar as consequências dos nossos erros. Então, se a gente consegue compreender isso aí, e isso o ensinamento moral trouxe, né? E é algo que fecha realmente como assim o caminho para o nosso progresso espiritual, a gente vai conseguir pôr em prática o que Jesus nos disse: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Então, quando a gente começa a pensar, o que eu devo fazer nessa situação? É uma técnica simples do bom senso. O que é que eu gostaria que se fizesse comigo? Ou com alguém da minha família, com alguém que eu amo? Se fizermos dessa forma, vamos conseguir praticar o bem sempre, né? Então, esse ensinamento moral é fundamental, porque não adianta conhecermos tudo sobre o Espiritismo e não conseguirmos a nossa reforma íntima, né? A nossa reforma verdadeira. É um nome que ficou tão banalizado, mas que a gente tem que pôr em prática. Tem que partir para a prática. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Praticando a caridade, né? O Espiritismo diz, e traz isso de outras doutrinas, mas colocando uma palavrinha que é o diferencial, que fora da caridade não há salvação. Então não adianta nós conhecermos muito, evoluirmos intelectualmente, se não praticarmos a caridade. As pessoas ainda estão presas na caridade material. Mas a maior caridade que nós praticamos é a caridade moral e espiritual. Então, muitas vezes, encontramos uma pessoa querida que está com um rostinho triste, né? E a gente não sabe por quê, né? E passamos batido, achamos a correria da vida, colocamos como um segundo plano. Mas, às vezes, a pessoa está ali com risco iminente de praticar um suicídio. E a gente pode, uma palavra amiga, um sorriso, né? Quantos, a gente já ouviu comentários de pessoas que comentam por causa de um sorriso que você deu. Às vezes os incomodados, que nunca o fazem, né? E aqueles que quereriam receber esse sorriso para dar um ânimo para a vida, que às vezes está naquele dia difícil, né? Todos nós passamos pelos nossos altos e baixos. Então isso é uma caridade. A gente às vezes quer esperar ser rico, tirar na Mega Sena para poder fazer obras de caridade material. E a gente sabe que tudo que nós fizermos nessa vida materialmente e colocarmos no Facebook dizendo que fizermos, nós na verdade já estamos recebendo os benefícios através dessa vaidade toda. A verdadeira caridade ela é praticada ali
sem ninguém saber, sem ninguém conhecer, porque esses louros vão ser retribuídos no plano espiritual quando nós desencarnarmos e tivermos a certeza que conseguimos realizar aquilo que estava programado. Então, os ensinamentos morais, eles vêm realmente fechar toda a compreensão do Espiritismo. Então, aqueles que estão chegando no Espiritismo agora, é importante aprofundar cada um desses temas para poder saber como a gente pode nos melhorarmos. Mas se não praticarmos a caridade, e começa com o quê? Às vezes a gente não consegue nem olhar para a cara do sujeito que às vezes nos agrediu verbalmente, ou então, como eu falei, somente com o olhar. Vamos tolerar, né? Vamos começar a tolerar as pessoas, tolerar os diferentes, as opiniões diferentes. É tão difícil hoje com as redes sociais as pessoas aceitarem a opinião dos outros. Então, começar pela tolerância, com o passar do tempo vamos estar praticando a caridade e, consequentemente, que é o amor em ação, que é tão defendido pelo Mestre Jesus e que veio instituir essa doutrina do amor e foi resgatada pelo Espiritismo para conseguir que a humanidade desse pelo menos um pontapé para cima, né? Porque a gente estava muito ainda na inferioridade moral e ele veio deixar esse exemplo para toda a humanidade. Então, a gente pode dizer que esses princípios espíritas, como eu falei, a existência de Deus, a existência do mundo espiritual, né? É fundamental para a gente entender as relações que existem, a existência de uma reencarnação, que são novas oportunidades de aprendizado a cada momento, né, que a gente vem aqui, esquecemos o nosso passado, dando novas oportunidades e não conseguimos às vezes evoluir. O nosso melhoramento progressivo, esse melhoramento tem que ser moral, a busca da perfeição moral, através do exemplo do Cristo, a relação que o plano espiritual existe. Então a gente sabe que muitos têm medo de espíritos, mas a gente tem que lembrar que existem os espíritos bons também, existem nossos guias, nossos protetores, que estão do nosso lado, mas a gente não consegue ter acesso a gente, porque a gente ainda é iludido pela matéria, iludido pelas emoções, pelas paixões, e a gente precisa, às vezes, um momento esse, por exemplo, de nos desconectarmos do mundo exterior e olharmos para dentro de nós. Por isso que é importante fazer essa meditação, fazer esse autoconhecimento, esse autodescobrimento. A existência do perispírito, que é um corpo sutil, que vai contribuir para a nossa evolução se nós quisermos, se nós praticarmos a caridade, se nós nos conectarmos com os espíritos benevolentes que estão ali suprindo as nossas energias e muitas vezes permitindo que nós fiquemos nesse plano por mais tempo, para realmente executar uma tarefa, ser realmente o diferencial para essa humanidade que tem tantas imperfeições. E o ensino moral dos espíritos superiores, que vem fechar como sendo realmente o caminho que o Mestre Jesus nos deixou, que é exatamente a caridade acima de tudo. E nisso tudo, apesar de ser complexo, alguns termos, algum palavreado aí desconhecido para alguns, mas é somente para a gente suscitar, né? É importante, a gente deixa de aprender, sempre a gente está aprendendo. Então a gente tem que ter a nossa mente aberta, não achar que as coisas são difíceis. Muitos não participam de estudos que acham que é difícil estudar o Espiritismo. Não é. Então a gente tentou simplificar, tentar dar um apanhado geral, mas nunca vamos conseguir assim, esgotar nenhum desses temas, até porque cada um desses temas vocês devem já ter visto palestras sobre eles, mas nunca conseguimos esgotar em uma hora esse tipo de discussão, e sempre tem alguma nuance para a gente poder aprofundar e conhecer. E deixamos aqui a mensagem de André Luiz sobre a doutrina espírita, que ele diz: a doutrina espírita é o Instituto Universal de Ensino e Proteção, instalado por Allan Kardec, sob a orientação do Mestre e dos Mestres, Jesus Cristo. Então, a gente pode ter a certeza que escolhemos o caminho que vai conseguir nos ajudar nessa evolução, porque existem vários caminhos. Não é somente o caminho do Espiritismo, a gente não costuma fazer proselitismo, isso não é o perfil do Espiritismo. Nosso objetivo aqui é reconhecer a importância da doutrina espírita como a terceira revelação, como um consolador prometido, que veio permitir que nós conseguíssemos ultrapassar essa fase da nossa vida, da nossa evolução espiritual e moral. E não é fácil viver nesse mundo físico, de muitos caminhos aí que a gente muitas vezes não tem a certeza de estar seguindo o caminho certo, mas se a gente conseguir entender esses princípios espirituais, aplicá-los no nosso dia a dia e dar o devido valor à nossa vida espiritual, esquecer um pouquinho, né, essas nossas picuinhas do dia a dia, a nossa rotina tão estafante, e começar a dedicar um pouco ao tempo ao espírito, a gente vai conseguir, no final dessa encarnação, colher os frutos, que é o nosso grande objetivo, porque a doutrina espírita está aí.
à disposição para aqueles que querem realmente seguir o caminho do bem. Então a gente queria deixar com vocês, compartilhar essas informações e ficamos à disposição para uma outra oportunidade. Quem quiser conversar comigo alguma coisa depois, estamos à disposição. Agradecemos. E eu queria finalizar, eu sou trabalhador do Allan Kardec, e nós estamos promovendo, já foi divulgado aqui, mas vamos reforçar essa divulgação, o 16º, esse cartazinho que está aqui na frente, o 16º Seminário Espírita de Mossoró, com um tema exatamente reencarnação e lei de liberdade, tentando aprofundar então esse aspecto da reencarnação e o livre-arbítrio que nós temos, né, à disposição para a nossa evolução, e que vai acontecer nos dias 14 e 15 de maio, próximos, né, num sábado à tarde. Sábado à noite vai ter uma palestra, sábado à tarde é um seminário com o Marcel Mariano, um palestrante conhecido nacionalmente, que é de Salvador. Ele já é nosso assíduo aqui, mas é o último ano que ele vem a Mossoró realizar esse seminário, então vamos aproveitar. Vai ser no sábado à tarde, começar com alguns temas, a gente tem a programação, vamos colocar do lado do cartaz, quem quiser ver depois. No sábado à noite tem uma palestra pública que vai abordar causas atuais das aflições, que é um tema bastante relevante, né? Até pela violência presente, pelas catástrofes, né? E pela situação que a gente vive, o país e o mundo, né? Moralmente aí deturpada. E no domingo finalizamos de 9 ao meio-dia, mais alguns outros temas abordando reencarnação e lei de liberdade. Então a inscrição é R$15 para pagar os custos de deslocamento do palestrante. E deixamos aqui 20 inscrições, porque vão ser limitadas a 120 inscrições para todos os centros espíritas. Então, como tem uma frequência maior de pessoas, a gente terminou deixando 20 aqui, e que geralmente o pessoal participa, mas a gente pede que com antecedência já reservem, porque tem grandes chances de não conseguir comportar todos os interessados, tá certo? Então, a gente agradece a oportunidade e ficamos à disposição, e que Deus nos ampare e nos guarde sempre. Obrigado.